e abrindo a sua boca, nos ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, que eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem tudo mal contra vós pela minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende candeeira e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vem destruir a lei ou os profetas. Não venham rogar nas conquistas, porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio solidiar a lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa temporária desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinava como, será chamado menor ao reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder os estilos de fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se incorporizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão: rata, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a qualquer altar, e a intimidade de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar do profeta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e também sempre o profeta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o que possível. Ouve-se o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu filho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se pegam os teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perda do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher dedicada a Cristo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com uma repudiada cometa adultério. Ou assim, ouvistes que foi dito aos antigos: não te adulterarás, mas cumprirás teus mandamentos não se.
Podemos vir de maneira muito prudente, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem julgarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que faça isto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que ele quiser troquear contigo e tirar do vestido, dá-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Vá quem te pedir, não te decida aquele que quiser ter libertos. Por isso que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos. Pois, se amados os que vos amam, e galardão havereis, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudar unicamente os vossos irmãos, e fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. O ensino do Senhor Jesus Cristo permanece para sempre. Suas disciplinas são eternas. O que ele ensina diz respeito à nossa estrutura espiritual. E com ele, o que nós aprendemos permanece conosco, mesmo após a nossa saída desse mundo. Ele falava com os seus discípulos, irmãos. Algumas coisas contraditórias, aquela sociedade até hoje é contraditório o ensinamento de Jesus, comparou com o mundo. Porque os homens querem sempre ter alguma vantagem nas coisas, se sobressair. E o Senhor Jesus nos ensina uma relação muito diferente, falando que ele considera bem-aventurado, isto é, feliz, e feliz de uma felicidade celestial, quando alguém chorar. Não é porque ele chora, porque ele fez uma coisa errada, não é esse o choro. Mas é quando nós passarmos processos, lutas, dificuldades, para estarmos de pé diante do Senhor. Todo choro que decorre da sua vocação espiritual, ele vai trazer o peso eterno de glória depois. É isso que está explicando. Sofrer por mim, é bem-aventurança, é felicidade. Porque quem chora vai chegar um momento que ele vai ser consolado da parte de Deus. Deus promoverá o consolo daquele que chora. E ele falava isso porque aqueles discípulos estavam prestes a chorar bastante. Tempo de grande choro chegaria sobre eles. Como chega sobre nós também? Por motivos, às vezes, diferentes. A grande perseguição não nos acometeu ainda. Não estamos ainda debaixo da espada, como estão em alguns países. Em muitos países, ser cristão equivale a morrer a espada. E não são poucos países, não, são muitos. Em muitos países, hoje, ser cristão é um algo político. Ser cristão é como
como se fosse o lixo daquele lugar. Em alguns países, os cristãos são mortos e ninguém se incomoda mais. Mas aqui, não chegamos ainda nesse grau de comprometimento com Cristo. Mas chegaremos. Um tempo mais adiante, e sobre nós também virá essa forma de perseguição. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O nome enriquece as pessoas de espíritos. Há pessoas que fazem negócio sempre com o espírito de mentira. Há outros que se relacionam sempre com o espírito de soberba, o espírito de arrogância. Outros com o espírito de engano negociam, trapaceiam, fazem suas coisas. Mas o espírito que habita em nós, ele é um só. E ele nos faz a cada um de nós, irmãos, e co-participantes dessa graça maravilhosa. No mundo, as pessoas adquirem vários espíritos ao longo do convívio social. Muitas coisas vamos aprender. Mas esses espíritos, irmãos, não devem estar presentes em nenhum de nós. E nós, o único espírito que deve residir e governar as ações é o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Ele prometeu: eu não vou deixar vocês ficar sozinhos, mas no junto do meu Pai, chegando lá, eu já envio o Espírito Santo e ele vai consolar vocês, vai levar vocês no caminho da luz. As pessoas nem sabem aonde elas tropeçam. Tropeçam tanto que nem sabem que de fato é tropeço. Se envolvem em tantas coisas. E tantas coisas que ferem a relação dela com Deus. Porque nós somos espíritos. E quando a pessoa começa a se manchar muito, a relação dela com Deus vai se comprometer num tal grau que ela não consegue mais enxergar nada. É tudo só trevas. Mas à medida que nós vamos caminhando com Deus, a nossa relação com Deus vai ficando cada vez mais estreitada. Então, essa aproximação nossa com Deus, é o Espírito dele vivendo em nós, expurga de nós muitas coisas que nós carregamos, que nós temos em nós que não são boas, vão sendo expurgadas, tiradas, até que nós possamos, todos nós, termos uma estatura mínima, para que possamos, então, irmãos, ser cidadãos do padrão de Deus do céu. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Mas não é esse planeta aqui, queridos. O Senhor nunca prometeu para nós esse planeta aqui, porque há certas denominações religiosas que ensinam que nós vamos herdar esse planeta. E não foi isso que Jesus ensinou. Ele falou: eu não sou daqui, desse mundo, e vocês também não são daqui. E eu vou para a casa de meu pai, e lá eu preparei, já vou deixar o lugar preparado para vocês lá. Não é aqui. Então os mansos vão herdar a terra, não é essa terra. Nós vamos herdar a terra prometida, a Sião celestial. É a Jerusalém celeste que Paulo fala. Essa é a terra que nós vamos herdar. Porque se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que na volta do Senhor, diz assim: o Senhor virá com aquela multidão da corte celestial, e nós que estivermos vivos, com os que já tombaram, formaremos um povo só e subiremos com ele. Ele não vai descer aqui para governar aqui, nós subiremos para ficar com ele. Por isso que a mansidão é um atributo excelente no caráter do ser humano. Quanto mais manso nós formos, a nossa vida vai ser melhor de ser conduzida. Pessoas muito agitadas, pessoas muito graves,
ela se torna uma amiga em volta do convívio dela, muito difícil. Quanto mais manso, calmo, mais fácil você resolver os problemas. O Senhor, ele disse assim: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, cada um de nós deve procurar se vestir de mansidão, porque a mansidão é vestimenta de santos. É isso que isso está expondo, mostrando para eles essas virtudes que não se pode alcançar buscando numa música de dons. Essas virtudes nós temos que exercitada. É fruto de exercício. Ninguém fica honesto porque buscou a honestidade numa música de dom. É exercício. É o trabalho que nós fazemos para mudar a nossa própria estrutura. Jesus Cristo nos capacitou para isso, para nos vestirmos dessas virtudes para as quais Ele nos chamou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quantas vezes nós vimos de nós pessoas que poderiam usar de misericórdia, não usam, mas usam o maior rigor do juízo. Quantas vezes até na família, um pai, uma mãe, poderia tratar o filho com misericórdia, mas aperta tanto que ele escapa pelo filho. Nós devemos pensar nisso com atenção, irmãos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabemos tratar as coisas com peso, com equilíbrio, que nunca é carne desajustada, e nós vemos isso aí. Os filhos estão desajustados, mas os pais promovem o desajuste, porque trata todo mundo furiosamente, intolerantemente, não tem um tempo de um diálogo. Moça, quando chega na fase da adolescência, nessas épocas de doutrina, o pai, a mãe, o avô, ele tem que entender que aquela planta é frágil, é hora de usar de misericórdia, palavras mais mansas, mais tolerância, mais diálogo. Quanto mais você conversar, mais você consegue conquistar um coração rebelde. Os corações precisam ser conquistados. E nosso dever é esse. Não só aqui ter misericórdia, aqui, um com o outro, mas misericórdia com nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos. Devemos exercitar isso, irmãos. Bem-aventurado os limpos de coração. Como é difícil entender a profundidade dessa palavra. Limpo de coração. Dentro de nós não tem nenhum sentimento perverso. Você não permitir que dentro de você anime algum sentimento que atrapalhe a sua relação com Deus. Mas você vigia constantemente o seu sentimento e põe para fora do seu coração sentimentos perversos. Não permita habitar em você. Esse tipo de ação te torna uma pessoa querida dos céus. Te torna uma pessoa especial. Quantos homens passaram aqui, mulheres, que conseguiram, por causa desse cuidado deles, conquistar o coração de Deus? Conseguiram, com as suas orações, mudar o rumo de uma nação? Conseguiram, com suas preces, mexer lá na estrutura dos céus e fazer Deus responder e tomar decisões aqui embaixo? Devemos olhar isso. Será que agora, nessa noite de hoje, nós podemos fazer uma análise e ver se o nosso coração tem coisa ali que precisa ser descuidada, limpa? Precisamos dar uma olhada nisso, irmãos. Esse cuidar do nosso coração, porque não é bom, limpar em nós. Muitas vezes nós permitimos que o sentimento mal viva conosco, até que ele nos adoeça, até que nós ficamos doentes. Aí ele não sai fácil mais, ele enraiza dentro de nós. Se você hoje, no seu coração,
percebe que tem alguma coisa que pode ser tirada, nessa palavra hoje, faz uma proposta com Deus, Senhor, eu vou tirar do meu coração alguma coisa hoje aqui. Eu me proponho isso. É isso que eu ouvi, a exposição do Espírito Santo. É isso. As virtudes que nós temos aqui, aqui são bem colocadas, bem-aventurados pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador, além de ser pacífico, ele pacifica os outros. É quando tem alguém em confusão, quando ele chega, a confusão acaba. Eles estão brincando, chegam com o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela conversa um pouco de tempo, a briga acaba. Por quê? Ele é pacificador. Ele mostra o ângulo melhor de um, melhor do outro, mostra as qualidades. Quando ele sai de lá, a estrutura do inferno foi abalada. Ele chega ali como mensageiro de Deus. É isso que o Senhor pretende encontrar na igreja. Se eu tiver o dom de língua, o dom de interpretação de língua, o dom de profecia, são dons maravilhosos. Dons especiais seguir. Mas se eu não tenho essas virtudes, a minha utilidade com Deus fica muito restrita. Se eu tiver essas virtudes aqui, eu me torno uma pessoa importante onde eu estiver. Vocês já viram? Já presenciaram isso? Quando numa casa está uma discussão, alguém tomado no sentimento santo, ele chega lá, só meu irmão, e começa a expor, daqui a pouco vai ter a própria. Toda estrutura do mal foi abalada. Por quê? Alguém com o revestimento espiritual de Deus mudou a relação de forças. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Nós ainda teremos pela frente, irmãos, momentos bastante difíceis. Deus nos deu uma trégua, não sei se vocês percebem, Deus nos deu uma trégua. Esse governo subiu aí para nos dar uma trégua. Porque se desenhava nos ares bastante movimento de leis que iam perturbar o sossego da gente. Há um tempo de paz. E é o tempo que nós temos para nos santificarmos, para buscarmos ao Senhor, para aproximarmos dele. Porque perseguição por causa da palavra de Deus, a nossa perseguição é muito pequena. Às vezes no trabalho tem uma perseguição, numa faculdade tem, mas ainda estamos com liberdade, ainda estamos tranquilos. Aqui fala, quando os perseguirem junto de mim, mentindo, disserem tudo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão do céu. Aí ele começa a falar, vocês são o sal da terra. Vocês entendem isso aí? Nós somos terra. Nós somos pó levantado, transformado, modificado em forma de homem. E ele fala, o Espírito que mora em você tem que ser o sal dessa terra. Isto é, não pode deixar nascer nada nessa terra. Nessa sua natureza humana não pode nascer sentimentos perversos, porque o sal, quando eles antigamente se salgavam na terra, e aquela terra era amaldiçoada com sal, nada mais nascia ali, nem era daninha. Uma terra que se coloca sal, nada mais nasce ali. Então ele fala, você é o sal dessa terra, não pode deixar nascer em você coisas profanas, coisas feias, coisas animais. Você tem que salvar sua natureza de tal maneira que seu espírito governe você. Aonde você estiver, você é o sal da terra. E em volta de você também não vai florescer mal. Por quê? No diálogo, no trato com você, ninguém consegue compactuar com você com o pecado. Por quê? Em você não nascem as ervas da vida. Vocês já viram essas? Isso me trouxe aqui uma ocasião atrás. Você já viu carne seca, bacalhau? Não fica na geladeira. Pode pôr o bacalhau na bancada lá e fica lá. O sal fica ali. Não deixa.
bactéria prolifera. Nada consegue proliferar naquele sal. E assim devemos ser nós. Todo mal, quando quiser formar uma raiz em nós, encontre em nosso espírito sal. E ele não consegue crescer em nós. E nós devemos salgar a nós mesmos. Tende sal em vós mesmos, diz a palavra. Recusamos em nós que alguma coisa má toma forma. Quando ela começa a tomar forma, o nosso espírito reage. Por isso que Paulo falava: eu expulgo o meu homem e submeto ele à servidão. Eu não permito que ele me governe, mas eu governo o homem exterior. Por quê? Porque havia nele um espírito que foi acordado pelo Senhor. Oxalá que hoje aqui, irmãos, nós tenhamos essa compreensão. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, seja um sal da água, para que ele serve? Então nós devemos ser o sal da terra. Nós devemos salgar a nós mesmos. Colocar limite naquilo que é mal em nós. Doutrina, irmãos, é isso aí. Doutrina é isso. É te transformar por dentro. Vai chegar um tempo que você, por dentro, é exatamente o que o Senhor Jesus planejou. Semelhante a Ele. Vai buscar aparência com Ele, buscar semelhança com Ele, até que Ele atinja as luzes eternas que nos alcancem. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Porque o mundo está apagado, em trevas densas. E esse que mora dentro de você foi aceso, foi acordado, foi ressuscitado. E Ele agora é luz do mundo. Aonde você anda, você é luz. Aonde você passa, você é luz. Mesmo que anda na treva, quando olha você, confessa a luz daquela mulher, a luz daquele homem. Porque, irmãos, o Senhor, Ele acendeu a nossa lâmpada. Nós salgamos a nossa natureza humana e fomos acesos pela misericórdia do mundo. Aonde você passar, por onde você for, você é luz acesa por Deus. E por isso mesmo, ele fala, não pode escolher uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador a todos que estão na casa, o velador seja lá de casa. Assim, nós não devemos nos envergonhar da nossa vocação espiritual, do nosso comprometimento com Cristo. E aonde você for, você tem que ser como a luz de um velador. Aonde você for, você tem que mostrar as obras de Jesus Cristo no seu jeito de falar, no seu jeito de reagir, no jeito de negociar. Onde nós vamos, nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso pastor. Anda conosco. Por onde passamos, a vida de Cristo é refletida em nós. Essa luz acesa é refletida em nossa forma de dialogar, falar, negociar, trabalhar. Não se pode esconder uma cadeia debaixo da cama. Isto é, você não pode esconder a luz do seu coração. Faça aparecer nas suas obras. Fala de Jesus Cristo. Fala das grandezas dele. E diante dos homens é que deve resplandecer essa luz. Você não vim destruir a lei. Eu vim cumprir essa lei integralmente, porque vocês não tinham competência de cumprir a lei. E a lei só serviu por um tempo, até chegar à plenitude da graça. A lei foi igual a uma seca, uma babá. Ela tomou conta da humanidade, mas não é dona. A mãe ainda não havia se revelado. Agora chegou a graça. A graça, ela vai assumir. A cada um já assumiu, a cada um de nós como filho. E a mãe tem prerrogativa. Quando chega o pai e a mãe, a prerrogativa, ele pode passar a herança. E é o que Jesus Cristo nos fez. Nos outorgou com os direitos celestiais. Agora você tem entrada nessa graça, você pode ter acesso de filho diante do ambiente celestial. O que é que você precisa do Senhor? Aonde você precisa chegar que isso não possa te levar? Tudo passa por Ele. Ontem eu dou graças a Deus, ontem, porque isso, irmãos, nós somos propriedade de Deus.
de um amigo meu, muito querido, que mora em São Paulo, e ontem um assaltante foi até ele, deu um tiro na queima-roupa e não pegou nenhum tiro. Fala, por que, irmão? Porque quem guardava ele, guarda você também. Nós somos propriedade do Senhor. Por onde você passar, por onde você for, há alguém que se ocupa de tomar conta de você. Alguém que te chama pelo nome, que te ama. E ele tem dado ordens aos seus anjos, a seu respeito, para que você não se encontre num caminho perdido. Porque ele te buscou atrás. Quantos de nós aqui, quem de nós poderia falar? Eu encontrei o Senhor, eu saí procurando Jesus Cristo, e pela linha vertigo encontrei com ele. Foi o Senhor que saiu te procurando. Na hora certa, no momento certo, ele te pegou e te trouxe para perto dele. Acendeu a luz dele em você. Escreveu em você a sua lei. Escreveu em você coisas que só ele pode ler. Coisas maravilhosas. E ninguém vai poder separar você mais desse amor tão forte. Que vai apertar o seu coração cada vez mais. Vai te fazer sentir cada vez mais essa vontade do eterno. Esse desejo de conhecer os segredos de Deus. De morar na sua cidade. De ser chamado por um novo nome. De receber um corpo imortal. Um corpo semelhante ao dele em glória. De entrar nos tabernáculos eternos e conhecer todo o segredo da criação. De colocar, irmãos, precisa pensar nisso, nós colocarmos os nossos pés ali, onde estão aqueles homens que venceram e passaram por aqui, homens que foram arrebatados vivos aqui da terra, igual Elias, olhar no rosto e conhecer Enoque, saber tudo isso aqui, de toda a criação, todo o segredo da sua vida, tudo que já passou, você vai ver, agora, tudo já acabou. Perto está, irmãos, a consumação de todas as coisas. Santifica-te nessa graça bendita. Bebe essa água. Aceita a exaltação de ser melhor, de ser mais santo, mais puro. Não se misture com esse mundo. Não se deixe envolver com sentimentos caídos. Lava suas mãos na inocência. Limpa do seu coração todo sentimento mal. Porque o Senhor te visitará com virtude e graça. E abrirá novas portas para você diante do seu santuário. E te fará beber de águas novas que você não bebeu. E te dará a cada um, irmão, porque o Senhor prometeu para nós, antes de terminar, antes de passar, tudo o que nós temos que passar, antes, Ele vai descansar em nossas promessas. Cada um de nós foi chamado por um processo diferente, por um caminho diferente, mas nós somos chamados para compor uma família. Esses últimos tempos agora, vocês percebem que a sociedade se contaminou de um jeito e tal, que ninguém mais tem a ideia de que seja pecado na sociedade. É sobre você, é sobre essa igreja que Deus vai repousar a sua glória, aumentar a excelência do seu espírito, aumentar a porção do espírito dele em você, fazer você enxergar a sua própria história com os olhos do Senhor, fazer você olhar para você com os olhos do Senhor do Altíssimo, porque você se olha e vê e fala, eu não consigo mudar, mas o Senhor vai te capacitar para mudar. Antes de terminar os seus dias, tudo que o Senhor planejou para você, você vai vestir. As roupas suas serão vestidas. As promessas serão encontradas. O favor do Senhor vai te achar na terra dos viventes. E guarda isso. Nenhum mal será suficientemente forte para atravessar seu caminho e atrapalhar você de chegar onde o Senhor marcou você chegar. Glória ao Senhor, irmãos. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Ó sal, recebe essa palavra. Ó luz, recebe essa palavra. E brilha mais. E brilha mais. Até que você vai olhar no espelho da palavra e falar, Senhor, agora eu consigo me entender, agora eu consigo me encontrar, agora eu acho os teus projetos na minha própria história, porque você não chegou no ponto onde o Senhor te marcou para chegar. Ainda você vai caminhar muito mais, até a estatura de um varão perfeito e beber as águas eternas como eu quero que você beba de fora. Glórias ao Senhor. Ainda te verei ao encontro
Ainda te encontrarei na estrada da vida. E por muitos caminhos que você não planejou, eu vou me encontrar contigo. E ainda te farei provar de coisas excelentes. E ainda esse cansaço que te tome, essa tristeza que te acompanha, vai ser lançado fora como uma capa velha. E eu vai vestir os vestidos da alegria que eu te prometi. A verdade é essa. Ninguém vai tirar de você o projeto original de Deus. Lá atrás, quando você começou a caminhar, você não tinha condição de nada. Agora, o tempo passou e a guerra apertou muito. E muitos aqui estão desanimados. Mas pode saber isso. Eu visitarei a minha igreja com a vontade do céu. Eu farei com o meu povo o movimento santo. Eu direi, vem! E terá que chegar. Eu fecharei portas e ninguém as abrirá mais. Eu abro portas que ninguém as fechará. As portas que eu vou abrir na tua vida serão portas de excelência, de luz, para que você possa glorificar o meu nome. Glória a Deus. Bem-vindo aí, o Senhor vai te encontrar. Guarda, bem-vindo, o Senhor vai te encontrar. E você vai lembrar dessa palavra. Eu vou me alegrar dentro de ti e na realização dos meus projetos contigo. É sal, é luz, é servo do Altíssimo, servo do Altíssimo. Ninguém te tomará do Senhor. Ainda que as lágrimas elas corram nos seus cantos de olhos escondidos lá no seu quarto à noite, ainda que você sinta o lamento da sua própria história, ainda que você lamente a sua sorte e você não tenha encontrado o que você queria, o Senhor te fará encontrar o seu favor. Você é sal da terra, e essa terra sua vai ser salgada cada vez mais. E o Espírito do Deus vivo vai se apossar de você, como se apossou de Sansão. E ele bateu, e ninguém se levantou contra ele enquanto ele estava pelo Espírito de Deus. Assim o Espírito de Deus ficará forte. E essas canções de tristeza vão cessar, e a voz de lamento vai cessar, e virá uma voz de alegria e de júbilo no arraial da sua vida. Glórias ao Senhor. Haja paz nos termos da sua casa. Vai na sua casa lembrando uma coisa: o Senhor é o teu pastor, e Ele não vai deixar faltar nenhuma promessa que Ele fez com você na sua vida. Vai embaixo da sua casa. Deus é contigo. Deus seja louvado.